Olá, está no ar mais um Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje você verá novas reportagens sobre administração que vão desde a esfera municipal à esfera federal. Veja agora. Orçamento público, uma das maiores responsabilidades do administrador, é o tema escolhido por Wagner Siqueira para o Palavra do Presidente. Já o urbanista Alberto Lopes, do IBAM, fala sobre a problemática dos desastres ambientais. Veja mais. No Palavra do Presidente de hoje, Wagner Siqueira apresenta um assunto bastante relevante para o mundo dos administradores: orçamento público. Segundo o presidente, a área orçamentária é uma responsabilidade fundamental do profissional de administração. Confira. Colegas administradores, administradoras, quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o orçamento público. O chefe do Poder Executivo, no caso o presidente, vai executar esse orçamento se quiser, ele está apenas autorizado. É diferente do caso americano, em que o Congresso americano aprova o orçamento e o presidente americano não pode mexer um cento, um valorzinho, um centavozinho naquele orçamento. Ele terá que gastar obrigatoriamente em cada uma das rubricas e das dotações previstas e aprovadas no Parlamento. São, efetivamente, os poderes interdependentes, que não é o caso aqui no Brasil. Veja o maior número de atos que o presidente da República do Brasil faz. O governador, o prefeito, porque em qualquer período, se você pegar um diário oficial da União, dos estados e dos municípios, vai verificar que o maior número de atos do chefe do executivo, portanto, é nomear pessoas, exonerar pessoas e, num programa de trabalho que eles chamam de PT, um número enorme, transferir um PT de um para o outro. O que isso significa, por exemplo, comparativamente ao caso brasileiro? Vamos pensar bem atrás, no Plano Real, na incorporação do Plano Real em 1994. Naquele ano, o presidente Clinton só aprovou o orçamento americano em maio, o que significou que até a Estátua da Liberdade se fechou. Os serviços públicos, a área de turismo, a área de prestação de serviços americano foi fechada porque não tinha recursos. Em 2002, nós tivemos as mesmas circunstâncias no exercício de 2003 para o primeiro ano do governo Lula. O orçamento também só se aprovou em dezembro, Tivemos isso também em 2005. E agora estamos achando que isso pode acontecer conosco. Não. No caso brasileiro, a liberação do duodécimo. O duodécimo é o orçamento anterior, 1/12 daquele orçamento, que vai se gastando direitinho. E o orçamento, em verdade, acaba não tendo o peso do caso brasileiro que tem no caso americano. Nós estamos falando de um regime presidencialista. O governo americano, o sistema político americano é presidencialista, do brasileiro também. E, portanto, eles são comparáveis. Com uma diferença: o orçamento faz a diferença. E é preciso, então, para encerrar, que você reflita, colega, que o orçamento é a razão de ser do parlamento. E se o orçamento público pode ser alterado do jeito que é no caso brasileiro, há estados e municípios brasileiros que alteram, num exercício, mais de 100% do orçamento. Olha o que eu disse, mais de 100% do orçamento. Isso faz com que esse instrumento de organização e de administração precisa ser tratado de forma diferenciada, com outras políticas, senão nós vamos ter, em 93, anões do orçamento, em 94 vamos ter o Veduim, e depois vai ter os sanguessugas, enfim, cada hora é um escândalo que se sucede sempre na questão do orçamento e sempre passando, e que acaba redundando na crise do mensalão. Pense nisso, colega. Orçamento é uma responsabilidade fundamental do profissional de administração. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Avenida Assunção, 893, Sala 202, São Bento. O
urbanista Alberto Lopes, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, fala sobre a necessidade de reestruturação dos municípios e de suas áreas ocupadas para evitar novos desastres ambientais e poupar vidas. Veja mais. Esse reconhecimento das diferenças regionais que implicam em perfis de risco diferentes. Houve uma acentuação já de alguns anos e a tendência para o futuro é isso se acentuar ainda mais por conta das mudanças do clima que começam a tornar esses fenômenos naturais um pouco mais incisivos sobre o território e sobre a sociedade nos municípios e também em função da frequência desses eventos que vêm também sendo cada vez maior, com tendência também a se acentuar no futuro. Os municípios têm competências muito explícitas na defesa dos cidadãos e do patrimônio nos municípios em função do ordenamento territorial. Então, o município, por exemplo, pode definir o que é uma zona urbana sujeita à ocupação urbana, a loteamento urbano, a edificação, a ocupação para fins urbanos, e zonas também que sejam destinadas a atividades rurais. Isso por si só já é uma decisão estruturadora da ocupação desses territórios municipais. Hoje podem até parecer municípios a salvo desse tipo de problema, mas que daqui a algumas décadas vão enfrentar problemas, por exemplo, de aumento do nível do mar. Quem for ao município de Paraty, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, vai ver ao final da tarde, durante vários dias do ano, já um problema de enchente mais frequente, de avanço do mar sobre o território, inclusive do centro histórico de Paraty. No município de Itajaí, nós praticamente perdemos um porto, que por conta de uma chuva muito intensa, na bacia do rio, que deságua na área do porto, onde o porto está instalado, também a estrutura do porto se rompeu e teve que ficar parado o porto, prejuízos grandes para a economia da cidade, da região e do país, e que talvez pudessem ser evitados com um modelo de engenharia de construção de porto e de engenharia costeira também diferente desses que vem sendo implantado ao longo dos anos e das décadas e que são incompatíveis com um fenômeno novo que está se desenhando para o final desse século. Isso, quem for na Holanda, vai ver o que os holandeses já estão fazendo há muito tempo, e não são planos, já são realizações que eles estão implementando, no sentido de adaptar o território do país a esses fenômenos novos, particularmente no caso da Holanda, o aumento do nível do mar. É um país que tem cerca de 60% do seu produto bruto interno, bruto, dentro de uma cota de água de mais 1 metro, por exemplo. Então é um país que não pode brincar com esses assuntos. Os municípios realmente implantam esses núcleos de defesa civil. Nós aqui no Rio de Janeiro visitamos alguns que já estão ativos dentro da capital do estado do Rio e que elaborem cartas, por exemplo, chamadas de mapas de risco. São ferramentas de informação territorial que permitem aos municípios planejar a ocupação do território em função de vulnerabilidade de solo, solos inapropriados à ocupação, encostas com declividades muito altas, que também são desfavoráveis e até já proibidas pela Lei Federal de Parcelamento, de serem loteadas, de serem ocupadas. Então, esses mapas de risco são prioritários para que o município reconheça dentro do conjunto do seu território quais são as zonas próprias ou impróprias à urbanização. Isso é uma prioridade, os municípios devem consultar essa lei e se informarem, não só o executivo, mas eu sempre lembro, e o IBAMA tem uma frente de trabalho sempre forte também nesse assunto, que é dos legislativos. O Administração em Debate dessa semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!